Aqui, ó. Achei. Falei que ia esfoliar, eu achei. E a minha ocupação, irmão, é com a palavra de Deus. Tirando o meu trabalho e os meus estudos e os meus cursos, o meu final de semana é assim: me alegrar com Deus. Eu só me divirto se Deus estiver do meu lado. Esse negócio de eu sair sozinho pro parque, de eu sair sozinho pro circo, de eu sair sozinho pra praia, de eu sair sozinho pro shopping, de eu sair sozinho pro cotidiano e não levar Deus comigo, levar Deus é levar a sua palavra. Estou todo errado. É o que muita gente está acontecendo. Por isso que está aí aumentando a imoralidade, a abominação, o incesto e a confusão anormal animal. A imoralidade. O certo passando a ser errado. Deus mandou escrever que se os tais cometessem tais pecados, iam ser queimados no fogo do inferno 2 vezes mais. Mas, irmão, nunca vi ninguém falar isso. É porque a maioria está se mundanizando. Está multiplicando o número de falsos profetas que não pregam mais a palavra da verdade, que em vez de dar testemunho, eles estão trazendo testemunho, escandalizando a obra de Deus. E outra, não esqueci não, Evangelho do Coração aqui, ó. Se Deus quisesse coração, deixa isso aqui escrito, ó. Mas o que sai da boca procede do coração, e é isso que contamina o homem. Porque o que procede do coração são os maus pensamentos, as mortes, os adultérios, a prostituição, os furtos, os maus testemunhos, as blasfêmias. São essas que contaminam o homem. Meu Deus do céu, eu vou falar aqui hoje. Aí um ou outro fala assim: irmão, essas coisas aí espantam o pecador. Para de falar esse negócio. Para de falar, né? O teu pecado está aparecendo. A palavra te achou. A palavra está te enquadrando, né? Porque a Bíblia diz: vai ficar de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os fornicários, os que amam a mentira, os que vivem na bebedice e todos aqueles que distorcem a palavra de Deus. O que espanta é o pecado e o diabo. O pecado e o diabo, quando ouvem a palavra de Deus, eles se espantam. E o diabo se manda para o inferno, os demônios se mandam também. E aonde houver pecado, a pessoa se arrepende e volta a andar no caminho reto da justiça, do lado do Deus que fez o céu e a terra. Meu Deus do céu, vou entregar, irmão, tudinho aqui hoje. Não vou levar nada para casa. Entendeu? Vou falar Irmão, isso aí é antiético. O irmão não fez teologia, não? Aí vem algo assim. O irmão não fez teologia, não? O irmão não estudou, não? Meu Deus do céu. O que eu falo aqui, irmão, não precisa de teologia. O que eu falo aqui precisa de sinceridade com Deus. Você é falso. Você é falso com o Criador. Vem com a falsidade de amor. Não, eu amo o próximo. Vou pregar sobre o amor. Você é falso. Porque você sabe da verdade e não fala a verdade. Um ano inteiro na sua igreja. E só tem o evangelho do amor, do dízimo, da oferta e da campanha da porta escancarada. Mas na pregação do evangelho, pregação profética, não tem. Ainda diz assim para os teus subordinados, ó, cuidado quem vocês vão trazer aqui para pregar.
desceu o pregador, ele chamou o presbítero dele no canto e falou assim para o presbítero dele: você está vendo o problema que você me arrumou? E o presbítero dele não entendeu nada e perguntou: que problema, meu pastor? Quem mandou você trazer esse maluco para cá? Eu conheço esse rapaz. Esse rapaz é o da rádio, que só vive pregando 100% Bíblia Sagrada. Você é doido, você é maluco. E agora? Eu falei: mas pastor, eu pensei que você amava a verdade. O presbítero falou para o pastor dele: olha, eu vou te dar um conselho. Da próxima vez que você trouxer alguém aqui, o pastor dele abençoou ele. Da próxima vez que você trouxer alguém aqui e não me falar quem é a pessoa, eu vou te colocar no banco 1 ano. Queria excluir até ele. Mas irmão, como é que o irmão sabe disso? Ele me falou. Aí na hora da oportunidade, vamos ouvir o pregador. Antes de ouvir o pregador, esse pastor me chamou no particular e falou assim para mim: meu jovem, você sabe que aqui a gente gosta da verdade, né? Aí eu: amém, pastor, eu também amo a verdade. Eu inocente, não sabia de nada, mas aqui existem algumas verdades que não se pode falar. Aí ele trouxe a lista dos 10 mandamentos daquilo que não pode falar. E eu não tinha conhecido esses 10 mandamentos ainda. E era tudo que eu pregava, irmão. E era tudo que eu prego e falo até hoje, o que está escrito. E eu me senti encurralado ali. Eu orei a Deus numa questão de segundos e Deus falou comigo: meu servo. Deus falou assim, nitidamente comigo: meu servo, fala tudo que eu coloquei no teu coração. Aí eu falei: Deus, o tudo que o Senhor colocou é o que está nos 10 mandamentos dele. Tu não pode pregar, como é que eu vou fazer? Eu vou te dar a estratégia. Aí Deus me deu uma revelação, irmão, dentro da igreja. Deus me deu uma revelação. Isso aconteceu comigo. Dentro da igreja, Deus me deu uma revelação. Eu vi 2 microfones, um com fio e o outro sem fio. Aí Deus falou comigo assim: pede um microfone sem fio e desce e fica lá embaixo. Você vai entregar tudinho aqui hoje. Falei: meu Deus do céu, vou morrer aqui hoje. Mas Deus falou, fazer o quê, né? Eu falei: pastor, o cara tem microfone sem fio, que eu senti de Deus de pregar lá embaixo. E o pastor falou: você vai pregar lá embaixo, mas cuidado o que você vai falar, ainda me ameaçou ainda. Eu falei: não, pode ficar tranquilo, só vou falar o que está determinado para falar. E ele: você sabe, né? Não, eu sei. Desci, estou lá embaixo pregando, comecei levezinho. Daqui a pouquinho, irmão, desceu o fogo. Quando desce o fogo, irmão, não adianta. Quem é de Deus verdadeiramente não consegue se segurar. Quando o fogo desceu e logo após veio a revelação, eu tive que entregar tudinho, igual prego aqui, irmão. O pastor ficou doido. O pastor ficou vermelho e virava para lá, virava para cá e toma de Bíblia. E eu comecei a pregar dizendo assim: arrependei-vos, porque chegada a vós o reino dos céus. Deixai a abominação de lado, deixai os pecados de lado, deixai a bebedeira, a bebedice de lado, deixai a feitiçaria, porque Deus quer nos transformar. Arrependei-vos, porque chegada a vós o reino dos céus. Meu Deus do céu! Terminei de entregar o recado de Deus. Fui entregar o microfone na mão dele. Ele virou as costas, o presbítero dele pegou o microfone. Aí daqui a pouquinho ele voltou. Quando ele pegou o microfone da mão do presbítero, que ele foi tentar me envergonhar no altar, 2 pessoas levantou no meio da igreja e foi lá na frente chorando e aceitou Jesus. E ele ficou sem fala. Quando o culto terminou, ele chegou no meu ouvido e falou assim: nunca mais tu prega aqui. Nunca mais tu pisa nesse lugar. E eu falei assim para ele: quem falou que eu quero voltar? Eu só vim aqui orientado por Deus. O que tinha que fazer por Deus aqui eu já fiz. Tchau, tchau. E ó, fui embora. Tempos depois
depois eu fiquei sabendo que aquela igreja fechou. Sabe por causa de quê? O pecado, irmão, só vai permanecer em determinados lugares por pouco tempo, não é por muito tempo. Quando a Bíblia diz guarde o seu testemunho e o busque de todo o coração, é para você guardar. É para você fazer a diferença e ganhar alma. E outro detalhe importante que eu vou falar aqui agora, não posso nem deixar de falar isso, eu tenho que falar. Tem muita gente que fala assim, vou abrir uma igreja. Estou no caminho certo, vou abrir uma igreja. Pequenas igrejas, grande negócio. Se ilude não, hein? Você abrir igreja é você lidar com vidas. Porque tem muita gente que está abrindo igreja com intenção do lado financeiro, mas se esquece que está lidando com vidas. E outra, pior ainda que eu vou falar aqui, para aqueles que abrem igreja com essa intenção de avareza no coração, pior ainda para você. Você saiba de uma coisa, que quando você abre uma igreja e você começa a lidar com vidas, automaticamente você arruma guerra com o inferno. Satanás e os demônios vai fazer de tudo para te derrubar você, a sua família e fechar a tua igreja. Agora, se você abrir na direção de Deus, tudo vai dar bem, tudo vai prosperar. Mas não abra com essa intenção de avareza, porque Deus não quer assim. Porque a Bíblia diz, é de quem pelo qual vem o escândalo. Era melhor que essa pessoa não tivesse nem nascido. Quando Judas Iscariote entrega a Jesus, Jesus fala, ai de quem pelo qual o Filho do Homem é entregue. Era melhor que essa pessoa não tivesse nem nascido. Imagine. Por isso vigia. Medite na palavra de Deus. Olha os homens que fizeram uma diferença e Deus os honrou grandemente. Abel ofereceu a Deus a sua melhor oferta e Deus se agradara. Enoque, Deus se agradou tanto de Enoque que o transladara vivo. Enoque não viu a morte. E assim também aconteceu com Elias. Elias agradou tanto o Criador que Elias agradou tanto o Criador que Deus levou Elias vivo para os céus. Elias também não provou a morte, assim como Enoque. Os dois subiram vivos lá para cima. Você está entendendo aí? A melhor coisa que tem, meu irmão e minha irmã, é você agradar ao Deus que fez o céu e a terra. É a melhor coisa que você faz nessa vida. Não existe coisa melhor do que isso, porque a Bíblia diz que não trouxemos nada para essa vida, e desta vida para outra não levaremos nada. Noé foi pregoeiro da justiça, pregou o evangelho e conseguiu salvar a sua família. Mas depois, por causa da pinga, irmão, acabou fazendo o filho pecar. Vigia com isso, porque isso não é de Deus, não. Abraão se tornou amigo de Deus. Deus falou assim para Abraão: Abraão, tu é meu amigo, eu vou fazer que a sua mulher, ela é estéril, ela vai ter filho. Creia tão somente. Isaac esperou em Deus e foi abençoado. Jacó também alcançou a bênção de Deus. As 3 que eram estéril teve filho: Sara, Rebeca e Raquel. Elas 3 alcançaram a promessa de Deus.